Bem-vindo todos. Meu nome é Fernanda. Hoje eu vou coordenar aqui o Minuto de Ciência e a gente vai receber o professor Walter Vieira de Camargo. Ele é professor associado aqui do Departamento de Computação da UFSCar, líder do grupo Advance do departamento e tem pesquisas em várias áreas diferentes. Hoje ele vai falar para a gente um pouco sobre a pesquisa dele em engenharia de software e computação quântica. Então, por favor, Walter, seja muito bem-vindo, pode começar. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Renato, aí pelo convite. Eu tenho aí de 10 a 20 minutos, né? Isso, mas fica à vontade. Beleza. Então tá bom. Deixa eu colocar aqui para eu saber mais ou menos como é que foi. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu queria dizer que isso tudo é um desafio para mim, viu? Então, essa coisa toda de computação quântica também. Como é que eu acabei entrando um pouco nisso, né? Eu acabei entrando um pouco nisso porque eu tinha já umas parcerias com um grupo lá da Universidade de Castilla-La Mancha, da Espanha, e era, na verdade, uma parceria com relação a um tópico de reengenharia de software. E aí o pessoal de lá, eles eram muito bons nisso, comecei a fazer contato, já publiquei acho que uns 2 artigos junto com eles, fui para lá também, eles vieram para cá, então, assim, já tem uma parceria com eles legal aí. E esse mesmo grupo, em um determinado momento, eles começaram a se embrenhar nesse mundo aí da computação quântica, e todos eles lá são de engenharia de software, né? E aí eu comecei, né, por conta disso, a dar uma olhada também, mas até, sei lá, alguns anos atrás, não tinha contato nenhum nisso. E aí, a forma que eu tive de fazer meus primeiros contatos, dar os primeiros passos nisso, foi com um aluno do PET, que na época, acho que ele era voluntário, que era um aluno da física, que acabou entrando no PET, né, no PET-BCC. E aí, esse aluno da física, também não lembro direito por quê, mas acabei, né, pegando ele para orientar, né, acho que ele queria, na verdade, fazer alguma coisa relacionada com computação e tal. E aí, conversando, eu vi que ele, né, tinha um background, né, mais dessa parte quântica. Tá? Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mapeamento sistemático, e aí a gente aprende junto isso. Né? E assim foi, então, com esse aluno aí que comecei, né, a dar os primeiros passos ali. Bom, a gente escreveu um artiguinho, tá? O artigo, ele está publicado como pré-print, sabe? Então, ele não foi publicado em nenhuma revista ainda, né, que tenha revisões. Aí, depois disso, o pessoal lá da Espanha quis firmar uma parceria, né, comigo um pouco mais formal, né, e mandaram até um documento para que a UFSCar, né, tivesse, né, essa parceria mais formal com eles, no formato de um documento mesmo, porque eles têm lá também um grupo chamado A-Quantum, né? E aí eles desenvolveram uma plataforma lá para desenvolvimento de software quântico, etc. e tal. Só que esse acordo não caminhou bem aqui dentro do UFSCar, tá? Então, eu preciso até retomar isso, né? Mas durante toda a pandemia também atrapalhou, tá? E depois eu acabei não retomando isso. E aí, para dar continuidade, né, no trabalho, né, eu conversando com o Renato, então hoje, né, eu e o Renato, a gente orienta, né, 4 alunos aí do PET-BCC nesse tema, né, com o objetivo de aí sim de fazer uma revisão sistemática um pouco mais elaborada sobre o tema. E a gente está aí há vários meses, né, fazendo essa revisão sistemática sobre o tema e tal. Então, assim, então essa é a experiência que eu tenho. Outra coisa também, eu não tenho background em física, tá, e também nada muito profundo em matemática. E que são coisas que, para a computação quântica, são bastante fundamentais. O meu olhar em cima de computação quântica é justamente do ponto de vista de engenharia de software. Então, eu sempre quis saber o seguinte, bom, se a computação quântica é tão diferente assim, né, o que é que ela vai trazer, né, de impacto para as coisas que já existem de engenharia de software? Né? O que ela vai trazer
né, para teste, entendeu? Para modelagem, processos de desenvolvimento, será que vai mudar? Será que não vai mudar e tal? E aí a revisão sistemática que nós estamos fazendo aí com os alunos do PET, né, é justamente nesse sentido. Então, nós coletamos um conjunto grande de artigos, média de 50 artigos, nosso conjunto final, e esse artigo, na verdade, essa revisão vai nos ajudar a entender mais pontualmente todas essas diferenças e coisas que a existência da computação quântica vem trazer. Bom, então isso foi uma pequena introdução aí. Então, acho que eu até me antecipei. Tá, então, aqui falando da minha pouca experiência, tá, com o tema, tá? Então, esse aqui é o artigo que nós temos lá com o Paulo, tá publicado como pré-print, tá? E ele é especificamente sobre, é uma apêndice sistemática sobre desenvolvimento de software quântico no contexto de engenharia de software, tá? Então, é até interessante de ler, ele está bem escrito, tá? E ele dá, assim, sabe, um pontapé inicial aí para quem, né, não tem experiência nenhuma com isso. Outra coisa interessante também é que, assim, como está tudo muito no começo, tá? Principalmente do ponto de vista da engenharia de software, qualquer iniciativa que a gente faz acaba tendo alguma repercussão. Então, por exemplo, aqui na América Latina, tá, tem um pessoal que se juntou para fazer uma rede de colaboração em computação quântica. E aí, como são poucos, né, eles me encontraram, me chamaram, então vai ter um workshop latino-americano de engenharia de software quântico, tá? Vai ser em agosto de 24, né? E o comitê de programa, perceba, só tem 2 brasileiros, né? O Guilherme, lá da UFRJ, e eu, da UFSCar. Tá? O restante aqui são outros professores aqui da América Latina. Tá? Então, assim, realmente, quer dizer, isso significa que eu vou receber artigos para revisar e tal, então isso vai aumentando, né, nossa experiência com o tema. Bom, vamos lá. A computação quântica, ela traz uma forma totalmente diferente, sabe, de pensar do que a computação clássica, do que essa computação clássica que a gente conhece, né? O conceito, né, né, nós temos o conceito clássico de bit, né, um bit, né, sempre está em 2 estados possíveis, ou ele é 0 ou ele é 1, e na computação quântica tudo começa com, né, o que se chama de Q, né, de quântico, né, Q-bit, tá? Aí no próximo slide eu vou falar. Bom, um pouquinho de histórico, né, nós não temos muito tempo aqui, mas a computação quântica, até hoje, tá, até onde vai o meu conhecimento, ela é muito boa em termos de performance, entendeu? Absurdamente mais rápido, né, do que os computadores clássicos. Então, assim, problemas que não são possíveis de serem resolvidos por um computador clássico em um tempo hábil, né, na computação quântica seria possível de ser resolvido. E existe até hoje alguns algoritmos que são conhecidos como exemplos muito bons, né, de como que a computação quântica funciona bem. Tá? Então, esse algoritmo aqui de Deutsch, tá, que ele é lá de 1970, tá, é um exemplo disso. Aí, de 80 para frente, também começou a aparecer já outros. Né? Então, algoritmo de refatoração rápida de inteiros, tá, que tem impacto na segurança de sistemas de criptografia. Um pouquinho para frente disso, teve também publicação de uma máquina de Turing quântica por esse mesmo Deutsch aqui, que é esse cara. Tem um algoritmo também de teletransporte quântico, tá, que é famoso, né? Muita gente utiliza ele como exemplo também de computação quântica. Inclusive, uma das publicações que eu vou mostrar para vocês usa esse algoritmo para modelar em UML. Tá? Em 94, né, apareceu o algoritmo de Groover, que ele mostra que, bom, esse algoritmo ele faz uma busca não estruturada, e ele, né, mostra que esse tipo de busca não estruturada usando, né, programação quântica, né, ele é muito, né, muito mais rápido que o clássico. O algoritmo de Shor também é famoso, tá? Que também é de faturação de números inteiros. Tá? E, assim, quando a coisa começou a aparecer em termos de hardware mesmo, né, começou a ser 2000 para frente. Tá? Então, até esse momento aqui, tinha algumas publicações nisso, mas a parte de computadores quânticos mesmo começou ali a partir dos anos 2000. Aqui tem algumas figuras que eu achei na internet,
né? Então, um computador quântico tem essa aparência meio esquisitona, tá? Esse aqui é o da Google, né? Esse aqui é da Microsoft, esse aqui é da IBM, tá? Tem também outras empresas que também estão, né, se aventurando na construção desses computadores quânticos. Essa notícia aqui é recente, tá, de 24 de outubro, ó, e está mostrando que essa empresa aqui, ela já tem um computador quântico que tem mais do que 1000 qubits. Até pouco tempo atrás, o número de qubits era bem limitado. Tá? Mesmo esse aqui da IBM, Microsoft e Google, era coisa de 500, 200, 100 qubits. Então, isso é pouco e acabava limitando, na verdade, exemplos e algoritmos, né, que poderiam ser feitos para rodar nesses computadores. Bom, eu não vou entrar em detalhes, tá, do que exatamente é qubit ou da mecânica quântica, até porque eu não sei explicar isso. Tá? Meu ponto de vista, como eu disse, né, da engenharia de software, é mais ou menos como aconteceu no passado. Tá? No passado também, quando começaram a aparecer os primeiros computadores, né, fazer programação naqueles computadores também era muito difícil. Né? Então, era linguagem de máquina, né? Linguagem de máquina, ou cartões e tal. Então, programar aqueles computadores eram muito difíceis. Atualmente, ainda é difícil programar computadores quânticos. Não tem como você programar um computador quântico sem levar em consideração alguns conceitos que ainda são um pouco difíceis de serem entendidos. Então, isso acaba complicando, né, as coisas. O que eu acho que vai acontecer, né, e pelo menos assim, quer dizer, é o objetivo, né, da engenharia de software, é que novas camadas de abstração vão sendo criadas em cima disso, até chegar num ponto em que programar um computador quântico se torne mais fácil. Assim como, né, foi acontecendo realmente ao longo do tempo, desde 1930, 40, né, até hoje. Né? Então, hoje em dia, programar, né, um computador clássico, né, é muito fácil, porque existem vários níveis de abstração. Mas existem linguagens que são, inclusive, só de você arrastar e puxar que você consegue, né, criar um programinha. Tá? Então, a tendência, né, o que a engenharia de software justamente ela quer é isso, que é o aparecimento de camadas de abstração, tá, que vão escondendo certos detalhes que dificultam, né, a programação e facilita depois alguém desenvolver, né, programas quânticos com uma facilidade mais, né, uma facilidade maior. Bom, falando um pouco então desse qubit, mas sem entrar em muito detalhe, lógico, né? No bit clássico, como eu disse, ele sempre assume os estados 0 ou 1. Tá? Então, 1 bit para nós, né, sempre foi assim, a gente sempre aprendeu desse jeito. Tá? O qubit, tá, ele é muito diferente. Por quê? O valor dele é somente descoberto quando uma etapa chamada medição é feita. Então, você tem lá o seu qubit, e você só sabe, na verdade, o valor dele quando você executa uma ação de medição nele. E quando você executa uma ação de medição nele, tá, você vai obter um valor que é 0 ou 1, então existe sempre uma probabilidade associada com você obter o valor 0 ou 1. Então, veja que é totalmente diferente do conceito, né, que a gente conhece. Tá? Então, após a medição, esse qubit, a gente utiliza também esse termo, né, o qubit ele colapsa, tá, depois da medição, ele te entrega o resultado 0 ou 1, tá, e ele só pode ser usado se ele for resetado. Bom, como é que um programador hoje, tá, consegue fazer, né, um programinha quântico? Né? Isso, quando eu estava com o Paulo lá, né, eu falei para ele, vamos começar a fazer algumas coisas e tal. E ainda hoje, quer dizer, é diferente. Por quê? Fazer um programinha quântico hoje, né, um exemplo, envolve você criar um circuito quântico, tá, e conhecer portas quânticas. Então, assim, se aproxima muito do conceito de circuitos digitais. Tá? De você realmente fazer, né, de lógica digital, as aulas lá do Maurício e do Menotti. Tá? Então, se aproxima bastante daqui. Outra diferença que é o seguinte, o qubit, ele pode estar em mais do que um estado ao mesmo tempo. É como se a luz pudesse estar parcialmente acesa e parcialmente apagada ao mesmo tempo. Isso é chamado de superposição. E também não dá para você criar um circuito quântico tal se você não souber o conceito de superposição.
você tem que saber, aqui eu tenho que aplicar uma superposição, e isso é feito aplicando portas, tá? Então, uma porta chamada Hadamard é a porta que você aplica em cima de um qubit, você está criando uma superposição em cima dele. Outro exemplo de superposição, que essa eu achei uma analogia legal, é o seguinte. Quando você joga uma moeda para cima girando, né, enquanto ela está no ar girando, ela está em um estado ali de incerteza. Né? Então, ela está girando e tal. Quando ela cai, aí é que ela, na verdade, te dá um resultado. Né? Então, sempre tem essa coisa da probabilidade. Quer dizer, você jogou para cima, ela fica girando, então ela está em vários estados ali ao mesmo tempo. Né? Hora cara, hora coroa. A hora que ela cai, né, aí sim ela te entrega um resultado que é cara ou coroa, e né, quando ela tem 2 lá, a probabilidade de ser cara ou coroa é 50% cada um. Tá? Então, isso aí seria, na verdade, a medição. Né? Você mediu e obteve aquele resultado. Então, aqui, a medição é o momento que a moeda para de girar e escolhe um lado. Tá? E aí, o qubit sendo medido, ele colapsa. Outro conceito também que afeta, entendeu? E parece que, assim, parece não, né? Fica difícil de criar um exemplo de um algoritmo quântico sem saber, é o exemplo de entrelaçamento, tá? Que é também um conceito bem diferente. Esse conceito de entrelaçamento significa que um determinado qubit ele está atrelado a um outro qubit. Então, a mudança... o Paulo Matias, com certeza, depois ele explica melhor essas coisas do qubit. Tá? Paulo, quer falar alguma coisa já? Não, tranquilo, desculpa, não queria interromper, não. Não, é que, assim, sem dúvida alguma, eu acho que você, com esses detalhes aí, eu acho que você conseguiria complementar bem aqui minha fala. Tá? Mas beleza, se quiser esperar lá no final, a gente troca ideia. Todo mundo aqui. Bom, aí o entrelaçamento é a dependência de um do outro. Então, quando um determinado estado de um qubit muda, né, o outro também muda. Existe uma relação entre eles. Então, perceba que é bem diferente. Em cima tem duas figuras, né, que mostram, né, exemplos aqui de circuitos quânticos. Esse primeiro aqui é do algoritmo de transporter, tá? Que vai depois ter um exemplo em um artigo, tá? Mais para frente aqui. A ideia desse algoritmo de transporter é simplesmente transportar o valor de um qubit para o outro. Tá? E aí tem um qubit de auxiliar ali no meio. Essa figura aqui, perceba que ela já é um pouco mais elaborada, ela pertence a uma plataforma chamada Quantum Path, que é daquele pessoal da Espanha. E eles desenvolveram essa plataforma aqui para fazer, né, montagem aqui de forma gráfica, né, dos circuitos quânticos. Esses Hs, por exemplo, são as tais portas Hadamard, onde a gente cria, né, a superposição aqui dos qubits e tal. Esse reloginho aqui, né, significa a medição, naquele momento que eu estou medindo, tá, onde eu obtenho o valor. Muito bem, vamos lá. Então, quer dizer, dado essas coisas, né, e esses detalhes, né, como é que fica, né, a engenharia de software nesse contexto? Será que já dá, né, minha pergunta é sempre assim, será que já dá para saber, né, o que é que vai impactar, né, no que nós já temos definido, né, da engenharia de software? Né, porque parece que as coisas estão ainda em um patamar bastante inicial. Né? Porque sempre se fala, na verdade, em algoritmos muito simples. É algoritmo de transportar, né, um bit de um lado para o outro. Né? Ou, na verdade, é soma de dois números. Então, são ainda algoritmos bastante simples. Tá? Então, vamos lá. Com relação à linguagem de programação. Tá? Tem algumas que já estão mais famosas, como o Qiskit, da IBM. Tá? O legal da Qiskit é que você consegue usar Python, né, para você criar o circuito, colocar as portas, etc. Você consegue submeter o seu programinha lá para o computador quântico da IBM, roda lá e você obtém o resultado. A Microsoft já tem duas, Kuiper, tá, que é funcional, e K-Sharp. Tá? E também a K-Sharp, ela traz um nível de abstração interessante. Né, ela entrega, né, algumas abstrações que facilitam o desenvolvimento. Tem também a Cirq, da Google, né, e a IBM também tem esse Open, né, QASM, né,
que é uma linguagem de montagem para computadores quânticos. Então, assim, já tem, né, bastante, né, caminhos aí para quem quer começar a brincar com isso. Aqui é um exemplo em Qiskit, tá? Então, é Python, tá? O que isso aqui está fazendo? Ó, ele cria um circuito com 1 qubit, ele aplica a porta Hadamard para criar uma superposição nesse qubit, ele faz uma medição e ele executa 1024 vezes. Tá? Então, o que ele faz? Ele importa os módulos, cria um circuito quântico aqui com 1 qubit, tá? Aplica a porta Hadamard aqui no qubit, adiciona uma operação de medição, aqui é só para visualizar o circuito, escolhe um simulador, né? Então esse AER é o simulador lá da IBM, né? Para mandar para lá, transpila, ó, esse transpilar, né, o circuito, significa transformar ele na linguagem que seja mais adequada ao hardware que vai executar esse código, tá? Porque aqui está, na verdade, Python, né? Então, na verdade, vai, né, gerar uma linguagem, né, que é a linguagem mais adequada, né, para o computador quântico quando ele vai simular isso aí. Aí ele executa a simulação e obtém os resultados aqui embaixo. Perceba que aqui, ó, ele está rodando isso 1024 vezes. Tá? Então, o que ele vai fazer, na verdade? Hora vai dar 0, hora vai dar 1. Hora vai dar 0, hora vai dar 1, hora vai dar 0, hora vai dar 1. Ele vai mostrar, na verdade, aqui apenas as contagens de quantas vezes deu 0, quantas vezes deu 1. Tá? Então, tá, isso aqui é um exemplo, né, bem simples, mas já dá para começar a brincar, né, com isso. Né? Quer dizer, escreve isso, submete lá, né, pega o resultado de volta. Bom, o que é o Manifesto de Talavera, que foi publicado em 2020? Tá? Esse pessoal aqui é o pessoal da Espanha que eu falei para vocês. Ó, Mário Piatini, Ricardo Pérez Castilho, né, e toda essa galera, o Inácio. Em 2020, é que eles lançaram esse chamado Manifesto de Talavera para a engenharia de software quântico. Tá? Então, olha o nome aqui, The Talavera Manifesto for Quantum Software Engineering and Programming. Tá? Então, o que tem nesse manifesto? Na verdade, foi apenas uma provocação, né, que foi incentivada, né, pelo Mário, né, que é o primeiro autor aqui. É como se ele quisesse falar para o mundo assim, olha, todo mundo aí está falando de computação quântica, os computadores, né, estão sendo criados, mas ninguém está falando ainda, né, de engenharia de software, né, para a computação quântica. Né, logo a gente vai começar a ter programas, né, quânticos, né, em uma quantidade maior, programas vão começar a aumentar de tamanho, isso vai afetar, né, processos de desenvolvimento, vai afetar testes, vai afetar qualidade de software, métricas, arquitetura de software, etc., né, padrões, né, mas ninguém está falando nada por enquanto disso. Aí eles lançaram o manifesto, e nesse manifesto, na verdade, alguns princípios e comprometimentos. Então, por exemplo, QSE é Quantum Software Engineering. Tá? Então, Quantum Software Engineering, por exemplo, ser agnóstica a respeito de linguagens de programação quântica. Isso quer dizer, deve existir uma camada de abstração onde você consegue criar programas que, né, que você não precisa, na verdade, se preocupar com linguagem, né, linguagem de programação quântica de baixo nível. Aqui, QSE abraça a coexistência da computação quântica e da clássica. O que significa isso? Na verdade, eles chamando atenção para o fato de que não vai existir, provavelmente, apenas um programa quântico. Sempre vai acontecer o seguinte, você tem um sistema de informação, você tem um sistema normal, e um algoritmo lá dentro, ou 2 ou 3, uma parte daquele programa vai ser executado em um computador quântico. É como se a gente tivesse, por exemplo, o SIGA é um sistema gigantesco, vocês conhecem ele, está muito grande, e algumas partes dentro dele, por exemplo, teriam um problema muito grande na execução, né, na performance, por exemplo, no terminal do algoritmo. Seria inviável de... Então, quer dizer, apenas aquele algoritmo ali, ele faria uso, na verdade, de um computador quântico para executar. Tá? Então, quando ele fala abraça a coexistência, na verdade, já é reconhecendo que sistemas eles vão continuar tendo a maior parte, provavelmente, né, clássica, e algumas partes ali desenvolvidas para serem executados em computadores quânticos.
QSE apoia gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software quânticos, tá? Então, aqui metodologias de desenvolvimento, considera a evolução do software quântico, tá? Então, manutenção, por exemplo, evolução, tá? Do software quântico. A QSE, né, visa entregar programas quânticos com zero defeito, tá? O que impacta teste de software, garante qualidade de programas quânticos, tá? Então, aqui a gente já entra na questão de métricas de qualidade, etc. Promove reuso, trata segurança e privacidade, cobre governança e gerenciamento de software. Então, quer dizer, coisas que já eram da engenharia de software, né, agora com um olhar para a computação quântica. O conceito de sistema híbrido, tá? Na verdade, aqui atrás, né, o manifesto de Talavera já deixa isso bem claro aqui, né, na coexistência, né, do clássico e do quântico, tá? Sistema híbrido nada mais é do que o seguinte, nós entendermos como é que as coisas vão provavelmente conversar. Então, veja que desse lado aqui eu tenho uma camada de computador clássico e uma camada de computador quântico. Tá? Então, um sistema híbrido, como é que ele vai ser? Ele tem desse lado aqui aplicações de negócio escritas em linguagens de programação de alto nível. Então, aqui está escrito, por exemplo, em Java, né, em C#, etc. Tá? E aí, essas linguagens, né, elas vão ter um ambiente de programação, tá? Onde ela consegue, na verdade, né, colocar aqui, né, usar simuladores, né, compositores de circuitos quânticos, né, que permite fazer o circuito, e isso vai conversar, na verdade, com essa camada de computador que realmente é quântica. Tá? Então, aqui só para mostrar que os sistemas eles vão acabar sendo, né, híbridos, né, nesse sentido. Essa figura é desse artigo aqui, tá? The Quantum Software Engineering Path, que é justamente daquele grupo lá que é o eQuantum. Então, essas perguntas, elas ficam na nossa cabeça, elas não são facilmente respondidas atualmente, tá? Mas, pelo número de publicações que a gente tem visto, né, todas essas coisas são influenciadas pela computação quântica. Então, processo de desenvolvimento, levantamento de requisitos, modelagem de sistemas, né, qualidade de software, métricas, teste, plataformas de desenvolvimento, arquiteturas, padrões, etc. Tá? Então, na verdade, ninguém sabe ainda qual é o número total de mudanças que cada etapa dessa vai ter. Tá? Sabe-se que haverão mudanças e algumas delas já estão publicadas. E tal. Esse aqui, por exemplo, tá? Essa figura está nesse artigo aqui, que diz The Quantum Software Lifecycle. Tá? E é de um pessoal aqui da... acho que eu cortei, não dá para ver aqui de onde que eles são. Tá? Mas publicaram aqui numa conferência em 2020. Tá? E essa figura aqui, ela traz coisas interessantes, que é o seguinte. Aqui começa o passo 1, passo 2, 3, 4, 5 e assim vai. Percebe que no passo 1, a primeira coisa, né, que é feita é a separação do problema clássico do problema quântico. Então, o que essa figura aqui está começando a dizer logo de cara é o seguinte. Vai ter que existir uma etapa em que o problema a ser tratado, né, pelo sistema vai ter que alguém falar, olha, essa parte, esses requisitos aqui, essa parte deve ser executada, né, com o computador quântico, enquanto que essa outra parte pode ser resolvida com computação clássica. Tá? Essa primeira etapa aqui, ó, é o Quantum Classical Splitting, tá? É justamente isso. Tá? E essa separação não é trivial. Né? Ou tem que ser um especialista, ou como eles colocam aqui, até ferramentas, né, que ajudam a decisão ou possam sugerir, por exemplo, o que é adequado, entendeu, para ser computado de forma quântica ou não. O 2 aqui, implementação independente de hardware. Tá? Então, a ideia é de você ter linguagens de mais alto nível que facilitem a implementação. Um enriquecimento aqui do circuito quântico, que é uma inicialização, preparação dos dados, etc. Otimização de hardware, seleção de qual hardware vai executar. E aí entra, na verdade, numa sequência de coisas aqui, que são, na verdade, até um pouco mais longe aqui da engenharia de software. Tá?
que mais? Quando a gente vai para a modelagem com o ML, temos essa publicação interessante aqui, ó, do Ricardo Pérez Castilho. Então, veja onde que o pessoal já está chegando, né? Eles já estão querendo modelar o circuito para não utilizar, na verdade, para não utilizar esses modelos, né? Igual que tem aqui no... Esse aqui, né? Que tem no Quantum Path. Então, já tem proposta para extensão da OML para modelar circuitos quânticos com ele. Então, isso aqui é uma figura que mostra uma extensão da OML para a parte quântica. Essa extensão se chama Quantum UML Profile. E o que está em cinza aqui são estereótipos, né, que você pode utilizar em um diagrama de atividade da OML para conseguir representar, né, um circuito quântico. Aqui é a modelagem com OML dessa extensão do slide anterior. Tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo embaixo é um diagrama de atividade da OML normal, só que ele tem aqui, ó, estereótipos que são estereótipos do contexto quântico, tá? Então, perceba aqui, ó, Quantum Gate, Quantum Controle de Qubits, outro Quantum Gate com H, quando tem o H é o Hadamard. Tá? Então, esse algoritmo que está aqui em cima, nessa representação, que é o de teleportation, aquele que eu falei para vocês, que ele transporta, né, o valor de um bit para o outro, tá? Que desse jeito, poderia representar graficamente dessa forma, né, com a extensão do ML que foi criada, pode se representar desse jeito aqui. Tá? Então, cada lane aqui, ó, cada faixa aqui desse diagrama de atividade é um qubit, aqui, ó, qubit 0, 1 e 2. E aí, quer dizer, tem que olhar aqui, tentar entender certinho, né, a aplicação das portas, em que momento que aqui acontece a medição, né, nos registradores onde fica o valor, etc. Mas, quer dizer, já dá para vocês verem que né, os pesquisadores já começam lá, né, aí nos detalhes, né, até da OML, por exemplo, fazendo adaptações dela para a computação quântica. Qual é a ideia com isso? A ideia com isso é facilitar. Quer dizer, quem conhece já a OML já conseguiria, por exemplo, entender melhor o circuito quântico aqui do que usando, por exemplo, uma plataforma lá e alguma outra linguagem, né, alguma outra linguagem gráfica. Outra publicação interessante também, e que isso vai realmente começar a acontecer bastante, é o seguinte. Atualmente, né, a maioria das organizações tem sistemas clássicos. Com o avanço da computação quântica e o aparecimento de computadores quânticos e, possivelmente, daqui a alguns anos, né, o barateamento, né, de computadores quânticos, o que vai poder acontecer? Sistemas que hoje são inteiramente clássicos, né, organizações vão poder, por exemplo, pegar um pedaço dele, né, partes que são adequadas a serem executadas com, né, computação quântica, fazer uma reengenharia do sistema. Então, essa figura aqui traz uma proposta também, lá do pessoal da Espanha também, que mostra um caminho possível para fazer o que eles chamam aqui de uma Quantum Reengineering Process, tá? Um processo de reengenharia quântica. Então, a ideia aqui é o seguinte, veja, eu pego aqui programas que são tanto clássicos quanto programas quânticos, eu faço aqui uma engenharia reversa em cima desse metamodelo que eles usam bastante, chamado KDM, faço aqui transformações de modelo, incluindo aqui, ó, por exemplo, novos programas quânticos, inclusive, ou novas funcionalidades de negócio, gero modelos UML e gero também um sistema alvo aqui. E perceba que aqui nas cores, ó, aqui ele está mostrando pelas cores que esse sistema alvo é um sistema híbrido. É um sistema que antes, né, ele não tinha duas partes juntas, né, ele poderia até ter um programa quântico separado, mas não estava junto. E aí, após a reengenharia, né, esse sistema se torna um sistema híbrido, né, no sentido de que ele tem possivelmente um único bloco, tá, e pedaços desse bloco são executados com computação quântica. Tem outros títulos interessantes que aparecem por aí, tá? Então, assim, tem muito material já para ler. Esse aqui, por exemplo, ó, é uma ferramenta de análise de mutação, tá? Então, não sei se vocês já viram teste de mutação,
né? Quem teve aula com o Fabiano ou com a Aurília já deve ter feito alguma coisa disso, né? Então, eles pesquisam bastante nessa área. Então, aqui, ó, já tem um pessoal propondo aqui, ó, ferramenta de análise de reputação para teste de software quântico. Isso aqui também é interessante, veja. Esse pessoal aqui, ó, já está publicando coisas que são requisitos não funcionais para programas quânticos. Tá? Então, e veja que interessante que esse é o pessoal da Universidade Federal Católica do Rio de Janeiro, da PUC-Rio, e Universidade Federal do Catalão, que são brasileiros. Aqui também um título interessante que eu achei, né, desse pessoal aqui. Tem um pessoal junto aqui da Holanda. Acho que é a maioria aqui da Holanda, Netherlands. Então, veja só o título, né? Quantum Service Oriented Computing. Né? Então, o pessoal já pensando em computação orientada a serviço quântico. Esse aqui também, métricas de estrutura e tamanho para Quantum Software. Né? Então, quem está fazendo disciplina aí comigo, né, que a gente vê as métricas lá no SonarGraph, então já tem um pessoal aqui pensando, ó, métricas de tamanho e métricas de estrutura, né, para programas software quântico. Pessoal, acho que é isso. Tá? Sim, eu sei que é uma visão geral, né, genérica, né, do tema, mas acho que o objetivo é esse mesmo, né, dar um panorama aí do que tem sido feito, tá, na área, né, envolvendo aqui engenharia de software, computação quântica. Como eu disse, quer dizer, a minha experiência, por enquanto, está nas leituras, né, e é isso, então, tá? Então, abro aí para perguntas, quem tiver alguma dúvida. Paulo Matias, principalmente, se quiser complementar a parte aí, fica à vontade. Então é isso, pessoal. Agradeço aí. Muito obrigada, Walter, pelo seu minuto de ciência. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente não quiser abrir o microfone, pode colocar no chat que eu leio para o professor. As perguntas agora eu vou direcionar para os meus alunos orientados do PET. Natália fez uma pergunta. Quais áreas você acredita que serão mais beneficiadas pela computação quântica? Deixa eu ver aqui a pergunta dela. As áreas que serão mais beneficiadas? Bom, eu acho que são todas aquelas em que existe uma exigência grande de uma computação de alto desempenho. Tá? Então, nos exemplos que a gente vamos esbarrando por aí, né, sempre aparecem muitos exemplos de química, né, sempre coisas que têm um volume muito biologia, volume muito grande de informações que tem que ser processadas. Tá? Então, não sei se tem uma área mais específica. Eu acho que depende, na verdade, da quantidade de dados, né, quantidade de dados que são fornecidos e tem que ser processados. Fala, Paulo. Os exemplos que você deu são bons, Walter. Química, biologia, na verdade, eles se beneficiam bastante porque eles precisam simular sistemas quânticos, né? Então, você simular um sistema quântico no computador quântico, você está fazendo isso de forma nativa, né? Sim. Quando você faz isso no computador clássico, você precisa imitar, digamos assim, os efeitos quânticos e daí você inevitavelmente gasta bem mais computacionalmente, né? E aí tem machine learning que se beneficia porque você consegue modelar um sistema para você minimizar o estado dele, e isso daí resolve alguns problemas de minimização em machine learning, né? Além dos algoritmos que o Walter mostrou, né? Que foram já há vários anos aí descobertos, que são importantes para, na verdade, para a gente se mexer, né? Para a gente mudar a criptografia que a gente usa atualmente, né? Etc. Sim. A gente tem outra pergunta da Carol. Ela perguntou se, de certo modo, dá para aplicar os conceitos de engenharia de software em tudo. E desculpa, esqueci de agradecer, Paulo Matias e Walter, pela resposta. De certo modo, dá para aplicar os conceitos de engenharia de software em tudo?
Ah, eu não sei, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas me, sei, mas me parece que talvez seja um pouco ao contrário. Quer dizer, então, assim, a engenharia de software, ela já tem estabelecido muitas coisas, né? Então, assim, levantamento de requisitos, né? Todo mundo já meio que sabe como é que faz. Né? Modelagem, né, de classe, todo mundo sabe como faz. Teste de programas, né, todo mundo sabe como é que faz. E assim vai. Então, tem né, um conjunto enorme, né, de coisas, né, na engenharia de software tradicional, né, que todo mundo sabe fazer. Há uns 10 anos atrás, teve uma coisa que aconteceu no histórico da computação, que, lógico que não se aproxima do que está acontecendo agora com a computação quântica, mas já foi um exemplo legal. Naquela época, em 1997, apareceu uma programação, uma linguagem de programação que, teoricamente, era nova e se chamava AspectJ. Era uma linguagem, uma extensão do Java para implementação de aspectos. Chamava-se AspectJ. E o mundo inteiro gostou desse negócio, todo mundo começou a usar, né? Justamente, bom, a extensão do Java também facilitou muito isso, porque era muito fácil de baixar e usar e tal. E foi interessante viver esse período, por quê? Porque foi o aparecimento, na verdade, de uma linguagem de programação que tinha um conceito diferente, tá? Então, assim, ela trazia esse conceito de aspecto, que não era nada muito diferente, né, da programação orientada a objetos, mas tinha uma diferença. E aí, o mundo inteiro começou a publicar qual era a diferença para engenharia de software por causa da existência de aspectos. Então, engenharia de requisitos era engenharia de requisitos orientada a aspectos. Extensões da UNL, era extensões da UNL para aspectos. Teste de programas, era teste de programas para aspectos. Então, todas as áreas, né, da engenharia de software, né, parece que foram revistas, né, quando apareceu, né, essa linguagem, e depois ela sumiu, né, depois ela morreu. Tá? O que está acontecendo agora, eu acho que é mais drástico, porque é muito diferente agora. Né? Então, eu acho que agora realmente é uma coisa que não é uma moda, entendeu? Que vai começar a acabar como aconteceu com o AspectJ. Eu acho que traz realmente mudanças significativas em todas as partes ali da engenharia de software, mas que ninguém sabe muito bem ainda quais são. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi, Carolina, eu acabei indo por outro caminho. Obrigada, Walter. Eu tenho uma pergunta. Você sabe se em São Carlos tem mais oportunidades de pesquisa em computação quântica? Olha, quem eu conheço é um professor, o Celso, lá do Departamento de Física. Eu sei que ele trabalha com computação quântica, mas é sempre assim, sabe? Tem sempre essa coisa, né? Quer dizer, é o pessoal de física, né? Então, eu não sei exatamente, sabe, o que é que ele faz ou o que é que ele pesquisa em computação quântica. Né? Do ponto de vista do curso, dos nossos cursos, né, que é engenharia de computação, ciência da computação, eu acredito que, assim como eu, né, os alunos aqui estariam mais interessados em saber, por exemplo, como fazer um programa quântico, entendeu? Como é que isso funciona, aplicar, né? Mais aplicar e tal. Talvez as pesquisas do Celso lá na física sejam realmente mais, né, mais baixo nível, né? Coisas que talvez não sejam muito interessantes para nós. Não sei se o Paulo tem alguma informação adicional aí. Fala, Paulo. Tem uma colega que estudou comigo na graduação, que ela acabou de passar num concurso na USP, e eles contrataram ela visando levar a computação quântica para a computação e para as engenharias. Tá? Oh, legal isso. E ela é envolvida com o pessoal, ela é envolvida com a Paileiris, tal, talvez o pessoal até já conheça ela, chama Crícia. Então o pessoal aí que conhece as Paileiris fica atento e vai atrás, que ela vai ser um ponto focal aí, dirigindo essas colaborações aí a partir do ano que vem. Legal, legal. Muito legal, obrigada, Paulo.
eu acho que eu conheço. Eu estava no grupo brevemente, eu acho que eu cheguei a ver uma mensagem dela lá, assim. Bom, gente, muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta para os professores? Vinícius. Pode falar, Vinícius. Olá, gente, boa noite. Boa noite, professor, boa noite, Paulo. Muito interessante essa palestra, esse pouco que vocês falaram sobre a computação quântica. Eu participei do Semana da Computação e teve algumas coisas falando sobre também, eu me interessei bastante. Professor, eu tenho uma pergunta mais relacionada a teste de software, porque isso me deixa um pouco apreensivo. Sabemos que o teste de software, ele testa mais o resultado por exemplo, a engenharia de software ela vai focar mais no programa que vai gerar o resultado, mas o teste também se preocupa muito mais com o resultado que é gerado pelo programa, né? Como, assim, você acredita que vai ser muito mais complicado de testar, dado a superposição e a incerteza que temos em computadores quânticos e resultados quânticos, assim? Uhum. Olha, eu li pouco, entendeu, desses artigos, por exemplo, aqui, eu até mostrei alguns, né? Eu li pouco sobre teste de programas quânticos. Mas o pouco que eu li, esse era o principal ponto, tá? Que era justamente como testar, entendeu? Sendo que existe esse conceito, né, essa coisa da incerteza, né, do resultado. Mas eu não continuei, entendeu, nos detalhes ali para ver como é que, se alguém tinha uma solução para isso. Tem vários, tá? Inclusive na revisão temática que nós estamos fazendo, o maior número de artigos que a gente obteve foi de teste. Então tem muita gente pensando, né, nesse problema. Entendi, legal. Obrigado, professor. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar, Paulo. Ô Walter, eu vou te mandar por e-mail um negócio que talvez você ache interessante, tá? Ah, Logo que eu entrei no DC, eu peguei um aluno de iniciação, o Leonardo Peralta, não sei se você lembra dele. eu lembro, sim. Só que eu era novo, não sabia nada. A iniciação com ele não deu certo, para você ter uma ideia, que a gente mandou o projeto para o edital do PIBIC e esquecemos de tirar o nome dele para ficar blind. Aí demorou meses lá, tramitando, e no final foi rejeitado porque estava o nome dele. E nisso ele estava para se formar, e aí não. Mas a gente escreveu o projetinho e a gente acabou fazendo as coisas, só que a gente não publicou, né? Tá. E qual que era a ideia do projeto dele, né? A gente tem aquela competição que a gente organiza de segurança, né? O Pound Win, e a gente sempre gosta de pegar temas atuais para fazer problemas para apresentar para o pessoal em cima desses temas, né? Uhum. E a gente queria colocar algum problema interessante envolvendo computação quântica. E aí, uma ideia que a gente teve de problema, e que para isso a gente precisava fazer uma pequena pesquisa, né, que não era trivial a gente desenvolver esse problema, era a gente pensar o seguinte: vamos fingir que a gente tem um computador quântico já, com vários qubits, que ele está funcionando, e vamos escrever para ele o circuito para ele resolver o problema de Shor para uma chave de tamanho do mundo real, né? De 1024 bits, por exemplo. Porque você olha na internet, você acha exemplos para chaves pequenas. Números, sei lá, de 12 bits, 15 bits. Você nunca acha chaves de tamanho realístico, né? E a gente foi pesquisar por quê. A gente viu que era bastante complicado de você descrever, né, nas linguagens que existiam, um somador de 1024 bits. Né? Então, essas linguagens de baixo nível, você teria que escrever um monte de porta lógica quântica, etc. Aí a gente acabou fazendo uma pesquisa de outras linguagens, né,
eu vi que você fez também com os alunos para essa revisão sistemática, que vocês fizeram uma lista com algumas linguagens. A gente achou algumas linguagens que não tem na sua lista, acho que elas são até mais antigas, mas que elas são bem interessantes, são linguagens mais de alto nível. Que daí elas permitiam você descrever esse somador de 1024 bits e compilar esse circuito. Só que, qual que era o problema? A gente rodava o compilador, ele travava, né? Então, por exemplo, gastava muita memória do computador que estava compilando, você não conseguia gerar o resultado. Então, você descrevia, era um programa válido, só que o compilador não conseguia terminar a execução da compilação. Ele não era escalável o suficiente para gerar circuitos daquele tamanho. Então, a linguagem era poderosa o suficiente para descrever, mas a ferramenta de compilação não, né? Então, a gente achou isso interessante e a gente achou que seria uma coisa legal do ponto de vista científico ir variando essas entradas, ver a partir de que ponto que o compilador travava, né, caracterizar isso, etc. E a gente propôs uma solução alternativa. A gente, por simplicidade, a gente ia fazer um script em Python que fizesse esse trabalho de síntese desse circuito, né, não seria um compilador genérico, seria um script só para gerar essa estrutura repetitiva do circuito e gerar como saída no formato do QASM, né? No OpenQASM, que é um formato que hoje é o padrão de fato da área, né? Para você descrever em baixo nível os circuitos. Sim. Então, seria um script em Python que geraria uma saída em QASM. A gente chegou a escrever isso, eu comecei isso com o Peralta, e a gente acabou não terminando, depois eu acabei terminando com a ajuda da Crícia. Tá. Então, isso daí tá pronto, esse script aí, a gente conseguiu gerar o circuito lá para o Shore para 1024 bits, funcionou, só que, por exemplo, esses testes que a gente queria fazer de escalabilidade das outras linguagens, a gente nunca fez, né? Então, acho que isso aí, se terminasse, talvez daria até um trabalho publicável aí Eu acho que sim, Paulo. De interesse nessa área de intersecção, né? Computação quântica com engenharia de software, não sei. Sim. Eu vou mandar para você dar uma lida. Manda para mim. Legal. Eu acho que tem bastante coisa já aí, hein? Acho que falta pouco para ter uma publicação interessante. Beleza, eu dou uma olhada, sim. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer ser aluna de EC, do Paulo Matias, do Walter? Interessados no bem-vindo. Fernanda, só complementando, assim, eu continuo com interesse, né, nessa área, tá? Então, assim, independentemente dos alunos, né, do PET que eu estou, né, que eu e o Renato a gente está acompanhando, né, eu também tenho interesse, que né, o Paulo comentou, né, de fazer, realmente, colocar um pouco mais a mão na massa, né? Na verdade, não continuei com o Paulo, porque acho que eu não tinha mais, na verdade, espaço, entendeu, para novos alunos e tal. Mas tenho interesse em, talvez até pegar um de mestrado, né, para fazer alguma coisa, né, um pouquinho mais interessante, assim, maior, né, tentando colocar a mão na massa, né, implementando alguma coisa e tal. É isso. Interessados, mandem e-mail. Então tá, pessoal, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada, professor Walter, por se dispor a estar aqui com a gente, né? Obrigada, Renato, Paulo Matias, todo mundo aqui.